Estamos aqui com Walter Ugumem, dando continuidade às entrevistas com os 12 finalistas do Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Walter, qual é o segredo mais precioso guardado em A Máquina de Fazer Espanhóis? Essa ideia de que existindo o fascismo, ou tendo existido o fascismo em Portugal, nós precisamos de rejeitá-lo, mas temos de recuperar o povo, temos de aceitar e entender o povo. Ou seja, perceber que de alguma forma o povo foi levado a ser conivente com determinadas situações, que nós hoje rejeitaríamos liminarmente, mas que ao longo de 48 anos de fabricação de uma perseguição e de uma mentalidade desprezista, esses comportamentos eventualmente se tornaram comuns, quase aceitáveis. E por isso, para mim é muito importante perceber isso, porque o povo português ainda é substancialmente o mesmo que viveu durante a ditadura. E por isso ainda é o povo que deixou passar o regime durante tanto tempo. E esse talvez seja o pensamento mais estrutural do livro, a importância de lidarmos com este povo. A Máquina de Fazer Espanhóis é uma tetralogia. Qual é o ponto de convergência entre os 4 livros? Eu creio que a tetralogia ela acontece simplesmente porque do primeiro ao último romance existe um crescendo na idade das personagens, da personagem principal, e eles permitem, enfim, uma das coisas esquisitas acerca da minha pessoa é que eu por várias vezes fui sempre convencido de que morreria cedo, e eu tive várias datas assim limite, os 18 anos, os 33 e os 40, por isso eu superei, eu não estou a prever, não tenho qualquer previsão de bruxa nenhuma para mais data nenhuma, eu acho que agora vou ser eterno, mas eu vivi sempre com esta expectativa, por motivos diversos, com esta expectativa de haver um dia num determinado aniversário meu em que eu morreria. E a tetralogia, ela vai até aos 84 anos do Sr. António Silva na Máquina de Fazer Espanhóis. Eu creio que por essa ansiedade que eu tive de completar uma vida inteira, assim, poder viver uma vida inteira. Então essa é a justificação para ter feito 4 livros com esse crescendo de idade. Mas os livros acabam por ser muito independentes. As personagens não se conhecem e não convivem e não comunicam, apenas me possibilitaram percorrer o tempo todo de uma vida humana. Walter, em que momento da sua vida você resolveu ser escritor? Eu acho que não resolvi, eu acho que antes de perceber o que seria um escritor, já eu escrevia, assim, eu antes de entrar na escola, com 4, 5 anos, eu colecionava palavras, eu memorizava palavras. Eu aborrecia muito a minha mãe, pedindo para ela me repetir conversas inteiras. E havia palavras que eu nem entendia. Assim, havia uma palavra que eu adorava, que era Maputo, que eu achava que era muito mal educada, mas que era uma cidade em Moçambique e por isso não era proibida. E eu, quando fui à escola, a primeira coisa que a minha mãe convenceu-me a ir à escola porque eu não queria, porque ela disse que eu ia aprender a guardar as coisas que tinha dentro da cabeça. E, de facto, foi a minha maior urgência, foi aprender a fazer as minhas listas de palavras favoritas, onde no primeiro lugar figurava sempre pirilampo. Então, eu acho que nessa altura eu já, assim, brincava com as palavras, juntava, percebia coisas que as palavras diziam que não estavam à espera de dizer. E então isso era muito importante para mim, foi sempre muito importante para mim. Eu nunca houve muito aquela coisa de eu achar que ia ser um escritor com livros, ou que um escritor era alguém que editasse livros, porque eu acho que nunca sonhei editar livros. Era uma coisa muito distante do meu mundo. Mas eu escrevia desalmadamente e precisava de escrever para pensar.
Qual a sua maior dificuldade para escrever? Hoje é uma coisa bem cretina, que é falta de tempo. Não é? Que é uma coisa assim, cretina, assim, uma coisa que é uma dificuldade tão estúpida, não é? Porque parece tão simples ficar em casa, quieto, a escrever, mas ao mesmo tempo os compromissos, a vontade de estar com as pessoas, de conhecer lugares, sempre acabam por me tirar de casa e sempre me roubam tempo. Por isso, essa neste momento é a minha maior angústia. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um certo pavor de escrever o mesmo livro. E eu já escrevi 5 romances. E eu sou o meu pior crítico, assim, sou o meu pior inimigo. Eu tenho um poema chamado O Inimigo Cá Dentro. E, de facto, eu deito muita coisa fora. Começo muitos livros que não vão. Eu chego a escrever 150 páginas que não publico. E não acho nem que aquilo seja mau, eu só acho que aquilo não traz nada que eu já não tivesse dito. E então, com o tempo, encontrar alguma coisa que eu acho que acrescenta é cada vez mais difícil. Por isso, eu vou virar um escritor mau ou o mesmo escritor sempre, que também é mau. Walter, o que você quis comunicar com a máquina de fazer espanhóis? A máquina de fazer espanhóis, ela é uma experiência muito intensa, foi uma experiência muito intensa, porque ela tem que ver com esta ideia de completarmos a vida e não chegarmos simplesmente ao fim. E então eu quis muito pensar acerca disso, acerca das pessoas que, ela sendo acerca de um homem mais velho, ela não deixa de estar a propor um modo de encarar a morte para as pessoas mais novas também. E então ela transcende tudo o que eu estava à espera da minha vida. Ela transcende os meus 40 anos, que seria a idade última que eu tinha para morrer. E por isso, a máquina explica-me a morte. A máquina de fazer espanhóis, ela explica a minha morte. E explica o que ela representa na minha vida. E por isso eu acho que se eu tivesse de morrer hoje, com 41 anos, a minha vida não estaria interrompida, a minha vida estaria completa. Porque aquilo que eu tenho feito tem sido sempre no sentido de eu me sentir apaziguado e de eu sentir que aquilo e aqueles que verdadeiramente me importam, eles sabem perfeitamente o lugar que ocupam na minha estrutura existencial e por isso não fico a dever nada a ninguém. Antônio Silva, o protagonista do livro, faz um elogio ao esquecimento, como se apagar a memória do passado fosse necessário para se chegar ao fim da vida. De que forma o esquecimento nos fortalece no fim da vida? É porque o Antônio Silva, ele faz assim quase um elogio à perda da razão, à perda da memória, porque ele fala de um tipo de morte, não é? A morte sem surpresa, a morte anunciada de alguma forma, e que advém deste momento em que ele próprio explica, em que o corpo se torna nosso inimigo. A velhice é um pouco isso, a velhice ela chega a um dado ponto em que o corpo não é mais a nosso favor, não está mais a nosso favor. Ele vira contra nós, é o nosso pior inimigo. É como termos vivido a vida inteira com o corpo como um especialíssimo animal doméstico, que no fim ele vira o nosso predador. Ele deixa de ser um animal domesticado para ser um predador, um bicho feroz. E então ele não tem como dominar esse animal grotesco em que se torna o corpo. E a única
possibilidade que ele teria de facilitar as coisas seria a cabeça, por isso simplesmente não perceber mais. Não perceber mais nada. Ficar apagando para que a debitação do corpo seja uma coisa também desimportante, assim, sem percepção.